Olá, caros mestrandos. Este vídeo contém a apresentação sobre os delineamentos de pesquisa quantitativa que não foi possível expor em nossa reunião online da semana passada. E existem várias formas de classificar uma pesquisa quanto ao seu modelo ou tipo, ou que é denominado também de delineamento ou desenho do estudo. Então vejamos as classificações que tem por base vários critérios. Aqui é só para lembrar, que nos vídeos anteriores consideramos as características da pesquisa quantitativa em confronto com a qualitativa e que a pesquisa quantitativa se baseia no paradigma positivista ou pós-positivista e segue uma epistemologia objetivista. Vejam aqui, é uma profusão de termos, muitas vezes que são usados de forma intercambiável para descrever o modelo de uma pesquisa. Vamos tentar organizar essa terminologia: observacional, experimental, bibliográfica, descritiva, transversal, aplicada, levantamento, estudo de caso, exploratória, teórica, pesquisa de campo. Então vamos colocar aqui essas tipologias de forma organizada e de acordo com os critérios para classificação. Então, uma tipologia ou esquema de classificação é um método de categorização comum aos estudos, e a classificação é definida como um mecanismo para organizar entidades em conjuntos com base em suas semelhanças, diferenças e relacionamentos entre si, conforme determinado ou inferido por suas características mais fundamentais. Aqui, inicialmente, tem o critério da tipologia da pesquisa quantitativa quanto à abordagem, que já foi exposto nos vídeos anteriores, quantitativa e qualitativa. Quanto aos objetivos, exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória é objetiva proporcionar uma maior familiaridade com o problema de pesquisa, com vista a torná-lo mais explícito, ou a construir hipóteses ou descoberta de novos enfoques. E integra-se ao planejamento da pesquisa principal, mas não é um estudo piloto, mas tem um planejamento mais flexível. E tem essa caracterização inicial, de conhecer e caracterizar o problema de pesquisa e constitui uma primeira etapa de toda a pesquisa. A pesquisa descritiva corresponde a uma descrição das características de determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de relações entre variáveis. E não há manipulação de variáveis aqui. A pesquisa descritiva é uma pesquisa mais simples, em que o pesquisador se limita a observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificar, interpretar esses dados e não realiza interferência nenhuma. Não há nenhum tipo de intervenção, que é diferente da pesquisa explicativa, que é chamada também de analítica.
em que se identificam fatores determinantes para a ocorrência de determinados fenômenos. A explicativa também é chamada de analítica, porque explora relações entre causa e efeito das variáveis em estudo, e também porque a explicativa tem um grupo de controle, um grupo de comparação também. Quanto à natureza, a pesquisa pode ser básica e aplicada. E essa questão, né, de pesquisa básica e aplicada também já foi abordada nos vídeos anteriores, em relação ao propósito da pesquisa. Se é um propósito de pesquisa básica, né, para um aprimoramento ou em que o objetivo principal é a teoria, né, muitas vezes, e a aplicada, né, tem fins, né, práticos na vida das pessoas, né, para melhorar a vida das pessoas de uma forma geral. Também já foi comentado anteriormente. Quanto ao procedimento, pode ser bibliográfica, documental, pode ser estudo de campo, estudo de laboratório, ex post facto, né, que é um termo que não é muito usado na área da saúde, é usado mais na área de humanas ou ciências sociais. Levantamento, estudo de caso e survey, que é um tipo também de levantamento. Aqui também poderíamos colocar a pesquisa histórica, que não ficou nessa ilustração aqui. A pesquisa histórica é o tipo de pesquisa que investiga eventos que já ocorreram utilizando métodos descritivos e analíticos. A pesquisa bibliográfica tem o objetivo de realizar uma revisão de fontes primárias, né, de artigos que já foram publicados. Então, é um estudo secundário e a pesquisa documental tem um objetivo de buscar informações em documentos que não receberam ainda nenhuma análise científica anterior, como relatórios, reportagens de jornais, de revistas, cartas, documentos oficiais, filmes, fotografias e outros materiais de divulgação. Então, a pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes. A pesquisa bibliográfica baseia-se em um conjunto de conhecimentos reunidos em obras diversas, de diversas qualificações e assuntos. Então, é um estudo que fornece um instrumental analítico para outros tipos de pesquisa também, mas pode esgotar-se em si mesmo, ou seja, o objetivo da pesquisa pode ser só, né, a revisão bibliográfica, porque pode ser uma forma de pesquisa na medida em que se caracteriza pela busca, né, recorrendo a artigos já publicados, a partir de uma dúvida, uma lacuna no conhecimento. E esse tipo de pesquisa procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas. E também a pesquisa bibliográfica também apresenta a vantagem de permitir ao pesquisador
a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que se poderia pesquisar diretamente. Porque a pesquisa bibliográfica já analisa, recolhe e analisa evidências de estudos que já foram publicados. Também os dados podem ser levantados em livros, né, em dissertações, em teses, em análises de encontros científicos, em obras de referência, inclusive em sítios eletrônicos da internet, com interpretação, análise, reflexões. O estudo de campo também que é realizado muitas vezes no campo de trabalho ou no campo de estudo do pesquisador, no campo, não é como espaço físico, né? Pode ser realizada no seu local de trabalho, que é uma escola, no seu local de trabalho, que é um serviço de saúde, ou então no seu espaço de trabalho em uma organização, em um órgão de gestão pública. Então é um estudo chamado estudo de campo. O estudo ex post facto, esse não é um termo muito empregado na área da saúde, mas ainda é usado na área de ciências sociais e humanas, né, que é uma pesquisa em que é feita uma observação sem nenhum tipo de intervenção, e quando os fatos já ocorreram, né, Então, se assemelha ao que chamamos também de pesquisa retrospectiva. O levantamento, que também é chamado de survey, é o tipo de pesquisa que visa determinar informações sobre práticas de opinião, ou então sobre práticas, né, de grupos específicos, de comunidades, né, da população, por meio de entrevistas, ou então pesquisas sobre as opiniões, né, geralmente é de uma população específica. Tem o survey, né, que é um survey normativo, o levantamento normativo, que é um tipo de pesquisa descritiva que procura estabelecer normas para amostras de idade e gênero diferentes com relação a habilidades, a desempenho, atitudes. E nestes casos aqui também podemos, quanto aos procedimentos, citar esses estudos que são de pesquisas qualitativas, né? Mas aqui estamos enfocando a pesquisa quantitativa. O estudo de caso é o tipo de pesquisa no qual um caso, fenômeno ou situação individual é estudado em profundidade para obter uma compreensão ampliada sobre outros casos similares. Então, os estudos de caso descritivos procuram apenas apresentar um quadro detalhado de um fenômeno para facilitar a sua compreensão, pois não há tentativa de testar ou construir modelos teóricos, nem testar hipóteses. Na verdade, esses estudos constituem um passo inicial ou uma base de dados para pesquisas comparativas subsequentes. E esses casos, no caso da área da saúde, são relatos de casos clínicos, mas também pode ser estudos de casos em outras áreas, né? Pode ser em uma ocorrência em uma empresa, um fenômeno que ocorre em uma empresa, por exemplo. Então, pode se referir a um acompanhamento, né, sociológico ou psicológico, que a questão é mais individual, de uma pessoa, né, estudando profundamente o caso daquela pessoa.
E aqui, quanto à presença ou não de intervenção, a pesquisa pode ser classificada como quantitativa, né, em observacional e experimental. Na observacional, não há nenhum tipo de intervenção, nem nenhum tipo de tratamento, o pesquisador não manipula nenhuma variável. E na experimental, há uma intervenção, há um tratamento e há uma intervenção em relação a uma variável e a observação do desfecho, né, com a intervenção realizada. Quanto à dimensão, a pesquisa pode ser prospectiva ou retrospectiva. A prospectiva ocorre, né, para e passo com os fatos que vão se desenrolando, e a retrospectiva é a pesquisa que é feita em relação a fatos que já ocorreram em outro momento. A retrospectiva pode ser exemplificada como um estudo feito em prontuários de saúde, né? E também, quanto à dimensão temporal, a pesquisa pode ser transversal ou longitudinal. Transversal é aquela em que é feita em apenas um momento, ou seja, os participantes da pesquisa são ou entrevistados ou avaliados em apenas um momento, não voltam a ser avaliados depois. E longitudinal é aquela pesquisa que tem um segmento, que tem um acompanhamento, que poderá ser de semanas, dias, horas, anos, né? Há pesquisas epidemiológicas longitudinais na área da saúde que duram 10, 20 ou até 30 anos, né? Aqui é só para ficar mais clara a questão da diferença entre pesquisa prospectiva e retrospectiva, né? Porque o período de tempo durante o qual os dados foram registrados em relação ao tempo no qual o estudo começou é que caracteriza, né, esse tipo de classificação. Então, a investigação está sendo feita aqui, né, começa aqui e prospectivamente os fatos estão acontecendo enquanto está sendo realizada a pesquisa. E o retrospectivo já aconteceram, então a pesquisa vai coletar dados, mas esses dados já foram registrados anteriormente. Então, o investigador planeja e controla os métodos de avaliação na pesquisa prospectiva. Então, nessa pesquisa prospectiva, é possível fazer inferências, né, de causa e efeito, porque há controle das variáveis, de métodos, porque ela está acontecendo à medida que os pacientes ou os participantes da pesquisa estão sendo acompanhados, avaliados. Na retrospectiva, há mais vieses, porque muitas vezes os dados já foram coletados, já foram colhidos e registrados, muitas vezes por outras pessoas, e aí só se registram os dados e se parte muitas vezes do efeito para a causa, mas não é possível estabelecer um nexo causal entre efeito e causa. Esses são delineamentos de estudos quantitativos epidemiológicos, né, na área da saúde. Aqui há termos, né, que já foram mencionados antes. Nessa parte aqui são estudos de modelo de pesquisa chamados de primários, porque os dados são dados originais. E há os estudos descritivos, né, em que não há, já foi mencionado isso no slide anterior, não há aqui intervenção nenhuma. O pesquisador apenas registra os dados, né, como acontece nas séries de casos, nos estudos correlacionais, em que apenas se correlacionam variáveis naquela amostra, sem nenhuma intervenção. Os estudos analíticos são aqueles que são explicativos. Podem ser observacionais, em que não há nenhuma intervenção, mas são estudos que permitem a inferência de causa e efeito. Por quê? Porque tem grupos de controle
e pode ser simplificado como estudo caso-controle, que é retrospectivo, se parte, né, no caso da área da saúde, de uma condição, né, uma doença, e aí se avalia retrospectivamente se as pessoas que apresentam a doença apresentaram a exposição a determinado fator de risco no passado. E aí comparam-se controles, né, que são aqueles que não têm a doença, mas têm outras características que são semelhantes aos casos, e observam-se se a doença vai se desenvolver mais frequentemente no grupo de casos que no de controle. O transversal não é como o caso controle, que é longitudinal, né, é como um filme, embora seja retrospectivo. O transversal pode ser também analítico ou explicativo, porque se tiver um grupo de controle ou de comparação, ele passa a ser analítico. Mas se avaliam os participantes da pesquisa em apenas um momento, né? Eles não são avaliados em mais de um momento. E o estudo de coorte é um tipo de estudo em que se acompanham, também sem nenhum tipo de intervenção, mas se acompanham grupos de pacientes ou coortes, né, de pacientes que não têm a doença, determinada doença, mas se expõem ao fator de risco, e outro grupo que não se expõe ao fator de risco, e esses participantes da pesquisa, dos dois grupos, eles são acompanhados ao longo do tempo para a observação do desfecho, né, se há maior desenvolvimento da doença no grupo que foi exposto ao fator de risco e o que não foi exposto ao fator de risco. Existem os estudos também secundários, que são a revisão narrativa, a revisão tradicional. Existe também a revisão sistemática com ou sem meta-análise, a revisão integrativa e o estudo bibliométrico e de mapeamento sistemático. Aqui só para ilustrar os estudos de coorte, né? Então, da população retira uma amostra, e nessa amostra tem um grupo que tem exposição ao fator de risco e outro grupo que não tem, eles são acompanhados ao longo do tempo. Então, para verificar o desfecho, né, quantos desenvolvem a doença em um grupo e quantos desenvolvem no outro grupo. É um estudo longitudinal, observacional e explicativo. Aqui só para mostrar de uma forma mais clara, né, em relação aos dois tipos de estudos, observacionais e experimentais. No caso dos observacionais, os relatos ou séries de casos, geralmente séries de casos quando há mais de 3 casos. Estudos de prevalência, que são transversais, porque a prevalência é a avaliação da frequência, né, de casos que ocorrem apenas em um momento no tempo, e os estudos são de modelo transversal. Os de incidência são os novos casos que ocorrem à medida que a coorte de pacientes, né, de participantes, vão sendo acompanhados ao longo do tempo. Tem os estudos que são estudos também epidemiológicos, né, mas são estudos ecológicos ou demográficos, e estes estudos eles geram hipóteses de pesquisa, porque eles são descritivos, então geram, mas não testam hipóteses. E aqui são estudos que são observacionais também, porque não há nenhum tipo de intervenção do pesquisador, os estudos de coorte, os estudos de caso-controle, em que se avalia a relação entre um risco, a exposição ao fator de risco e o desfecho, né, que é o desenvolvimento de uma determinada condição patológica. Esses já permitem, né, a testagem de hipóteses. E eles são analíticos, eles não são descritivos. E aqui está o padrão ouro do modelo dos estudos, né, quantitativos, que são os experimentais, né, em que há uma intervenção com
ocorre nos ensaios clínicos randomizados, né, tanto de terapia quanto de prevenção. No caso, por exemplo, da instituição de uma determinada prevenção, como é o caso do estudo das vacinas, né, que são analíticos e permitem a inferência de causa-efeito. Aqui ainda para mencionar a distinção entre estudos primários e secundários. Os secundários são as revisões, né, que já foram mencionadas nos diapositivos anteriores. Os primários são pesquisas originais em que os dados colhidos ou variáveis observadas e analisadas no estudo pelos pesquisadores estão relacionados à aplicação, né, de intervenções com avaliação dos desfechos das variáveis nos estudos experimentais ou observações em que não há nenhum tipo de manipulação das variáveis, nem nenhuma intervenção nos estudos observacionais, mas os dados são primários, originais, como os relatos de casos, estudos de prevalência, ensaios clínicos são os estudos experimentais, controlados e randomizados. Estudos de corte, caso controle, são estudos primários. Os estudos descritivos também são primários, porque também envolve a avaliação das variáveis, a sua medição, mensuração, observação, registro e análise diretamente da fonte, né, dos próprios participantes da pesquisa ou das unidades observacionais. Os secundários são geralmente dados que já existem, são artigos já publicados, né? Então é feito uma busca e uma análise desses estudos já publicados, como acontece na revisão sistemática, na revisão narrativa tradicional, na revisão integrativa, nas meta-análises, na avaliação de tecnologias, nas avaliações de impacto econômico. Então, essa distinção entre o que é um estudo primário e um estudo secundário é muito importante. Bem, essa situação aqui nos aparece geralmente a cada 2 anos, né, porque são os momentos em que ocorrem as eleições, né, tanto majoritárias quanto as proporcionais, e são as pesquisas de intenção de voto, né, que se tornaram parte do dia a dia das campanhas eleitorais, né, tanto no Brasil quanto fora. Os institutos se multiplicam, esses institutos de pesquisa eleitoral, né, e são, na verdade, pesquisas de opinião pública, né, que utilizam informações referentes apenas ao momento da entrevista. Elas não conseguem assimilar as alterações na escolha de cada eleitor, dadas pela influência que eles recebem a todo momento, seja pelas interações com a mídia ou com outros eleitores. E um exemplo é também a pesquisa CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria, IBOP, que avalia também trimestralmente a opinião pública no que diz respeito à administração federal e a temas de interesse da sociedade. E, além disso, tem outros institutos de pesquisa, né, que estão sempre realizando pesquisas de intenção de voto, né? E é possível descobrir como pensam cerca de 146 milhões de brasileiros votantes a partir de entrevistas com uma pequena parte desse contingente, né? Amostras com 2.000 pessoas ou até menos. E muitas vezes são amostras que não são amostras aleatórias. Bem.
É engraçado porque até às vezes começam a fazer essas pesquisas, né, 2, 3 anos antes da eleição, né? Então, daqui a 2 anos haverá a eleição presidencial, por exemplo, e já estão fazendo pesquisas eleitorais. Então, muitas vezes a vontade, né, do cidadão diante das opções que se colocam, né, de mudar de cidade ou de país. A revisão da literatura. A revisão da literatura científica é um termo genérico que corresponde a um estudo bibliográfico, né, e compreende todos os trabalhos publicados que oferecem um exame da literatura abrangendo assuntos específicos. É possível encontrar diversos artigos de revisão de literatura que apresentam diferentes abordagens para as diferentes etapas do desenvolvimento desses trabalhos. E a revisão da literatura muitas vezes geralmente é o primeiro passo para a construção do conhecimento científico, porque é por meio desse processo que novas teorias muitas vezes surgem, assim como são reconhecidas lacunas e oportunidades para realização de pesquisas em relação a determinado assunto. Então, a revisão da literatura é um alicerce para a escrita científica, a base para a identificação do atual conhecimento científico. E é na revisão da literatura que o pesquisador se familiariza com os textos, identifica os autores que vêm escrevendo sobre o problema pesquisado. E também é importante quando não se tem um problema de pesquisa ainda formulado, né? Quando vai se buscar na literatura o que ainda é controverso e o que exibe alguma lacuna que precisa ser pesquisada. Então, muitas vezes considerando-se pesquisa científica somente aquela que produz resultados primários, né, os estudos primários, não se pode entender a revisão da literatura como pesquisa. Mas, na verdade, é a opinião de muitos autores que parece assim mais sensata, né, que é a consideração de que se o problema de pesquisa pode ser definido como uma lacuna ou inconsistência no corpo do saber, não é, da teoria ou do conhecimento, então pode-se considerá-la assim como uma pesquisa, uma vez que a revisão da literatura pode ser organizada para estabelecer conexões no conhecimento existente. Então, parte dela para identificar hiatos a serem explorados em determinados assuntos. E para isso existem várias formas de revisão. Tem a revisão narrativa, tradicional ou exploratória, que é muitas vezes apenas uma atualização. Não há um método, uma técnica, né, sistemática, formal, padronizada, né, e com rigor, que é seguida na revisão narrativa. Na verdade, é muitas vezes uma atualização, a avaliação do estado da arte sobre determinado assunto, mas não tem digamos, uma força, né, em termos de evidência científica, como acontece com a revisão sistemática e a revisão integrativa. Essa revisão narrativa acontece muitas vezes quando um especialista decide quais os artigos ou informações são mais relevantes. Ele deixa a sua subjetividade influenciar na escolha dos artigos que ele vai incluir para comentar, para analisar na sua revisão. Então, é sujeita a viés, né, a vieses de seleção. E tem essa grande interferência da subjetividade do autor.
Então, por isso que revisões narrativas ou tradicionais são consideradas uma evidência científica fraca. Muitas vezes os periódicos, as revistas, não aceitam revisões narrativas para publicação, a não ser que o próprio corpo editorial convide, né, um pesquisador, um cientista que tenha bastante reconhecimento em determinada área para que ele faça essa atualização ou essa revisão tradicional, a convite, né? Mas muitas vezes essas revisões narrativas, elas também são revisões críticas da literatura, mas são estudos assim de revisão passiva, porque sintetizam, né, de forma não sistemática estudos sobre um tema. E muitas vezes são revisões também opinativas, porque analisam a evidência existente sobre um assunto. Então, mas são estudos, digamos assim, tradicionais, não sistemáticos. Por outro lado, há estudos de revisão sistemática da literatura, com ou sem meta-análise, adotam uma metodologia padronizada, com procedimentos de busca, seleção e análise bem delineados e claramente definidos, permitindo ao leitor apreciar a qualidade das pesquisas e a avaliação das conclusões feitas pelos autores. Então, revisões sistemáticas geralmente utilizam escalas ou formulários que definem critérios para nortear a busca e a seleção e também a apreciação crítica da qualidade da evidência científica que é disponibilizada pelos artigos selecionados. Então, muitas vezes estudos de meta-análise acrescentam à revisão sistemática, né, porque é feita um resumo, né, com procedimentos estatísticos. A revisão integrativa é semelhante à revisão sistemática, né, segue o método científico, né, de forma sistemática. A diferença em relação à revisão sistemática é que na revisão integrativa são incluídos estudos primários, né, e também estudos que são reflexivos, ensaios teóricos, então não se incluem apenas estudos originais, e a revisão sistemática inclui apenas estudos originais. Então, interessa integrar informações de um conjunto de estudos realizados separadamente e já publicados, e assim se identificam e se avaliam e também interpretam evidências de pesquisa disponíveis relevantes para o tópico específico. Então, ajuda também a identificar lacunas na literatura para definir a necessidade de estudos futuros. Então, estes tipos de revisão são estudos secundários, utilizam estudos primários para fazer a análise. Mas a revisão sistemática e a integrativa utilizam metodologia científica reprodutível, aliás, e tem critérios de elegibilidade para a busca, né? Faz sua análise crítica de cada estudo que ela é selecionado e tem estimativas mais precisas. E a revisão sistemática e a integrativa reúnem criteriosamente vários estudos originais semelhantes, sintetizando os resultados e avaliando a sua qualidade. A meta-análise é um método estatístico que pode ou não ser realizado na análise e na síntese dos resultados dos estudos incluídos na revisão sistemática, não na revisão integrativa, né, que pode não incluir apenas estudos originais. Outros tipos de pesquisa de revisão da literatura são a revisão bibliométrica, né, que é um estudo
dos aspectos quantitativos da produção científica, da disseminação e uso da informação já publicada, e o mapeamento sistemático, que tem por objetivo verificar quem são os autores que mais publicam, quem são as instituições, quais são os anos de maior número de publicações sobre determinado problema de pesquisa, quais são os métodos de pesquisa, que conferências e revistas, né, em que outros pesquisadores publicam, quais são os questionários e instrumentos de coleta de dados usados. E aqui tem um diagrama mostrando as fases da revisão sistemática. Aqui tem revisão integrativa, mas o que difere a revisão sistemática da integrativa é só que a revisão sistemática inclui apenas estudos originais e a integrativa também inclui outros tipos de estudo. Então, aqui vai servir para mostrar as fases da revisão sistemática e da revisão integrativa. Então, numa primeira etapa, se identifica o tema e seleciona-se a pergunta da pesquisa, né? Define-se o problema, formula-se uma pergunta de pesquisa estruturada, define-se a estratégia de busca, define-se os descritores, ou seja, as palavras-chave que vão ser usadas na busca, e definem-se as bases de dados onde será feita a busca. Numa segunda etapa, é feito o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos a serem selecionados. Então, são usados bases de dados científicas, busca dos estudos com base nos critérios de inclusão e exclusão. Na terceira etapa é feita a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados. Pré-selecionados porque inicialmente se lê o título, depois o resumo. Então, às vezes, a partir do resumo já se excluem alguns dos estudos que resultaram da busca. Às vezes se exclui o estudo apenas quando se lê na íntegra o trabalho. Então, é feita a leitura do resumo, das palavras-chave, do título, das publicações e a organização dos estudos pré-selecionados, depois a identificação dos estudos selecionados. E aí vão se excluindo muitos dos estudos que apareceram no resultado da busca inicial. Uma quarta etapa é a categorização, da classificação dos estudos que foram selecionados. Então, se faz a elaboração e uso da matriz de síntese dos resultados desses estudos, a categorização e análise das informações e a formação de uma, digamos assim, de uma matriz mesmo, né, com os dados. E análise crítica dos estudos selecionados com avaliação da qualidade metodológica do estudo. Na quinta etapa, a análise e interpretação dos resultados, né, feita a discussão dos resultados. Na sexta etapa, a apresentação da revisão e da síntese do conhecimento muitas vezes nesse momento que os dois revisores, na necessidade no mínimo de 2 revisores, que fazem todo esse processo independentemente, separadamente, sem que um saiba, né, do resultado da busca de um e da seleção também de um e do outro, e a criação, né, de um documento que descreve detalhadamente a revisão e também proposta para estudos futuros, né? Então aqui a fonte foi Botelho e colaboradores, né, que fala sobre método de revisão integrativa nos estudos organizacionais. Aqui é a diferença entre revisão narrativa e revisão sistemática, né? Então, a narrativa tem um escopo mais abrangente, a sistemática ela é focada na pergunta da pesquisa, as fontes de busca não são especificadas na narrativa, na pesquisa narrativa, mas na sistemática, as fontes são abrangentes e os critérios de busca são explícitos e bem delimitados. A seleção dos artigos não são especificados os critérios na narrativa, mas
na sistemática e na integrativa, há uma seleção baseada em critérios explícitos de elegibilidade da seleção dos estudos. A qualidade da revisão narrativa, a qualidade metodológica é variável, é uma fraca evidência científica, e a sistemática é feita uma avaliação crítica rigorosa. A síntese é feita com um resumo qualitativo, enquanto que na sistemática é um resumo quantitativo, muitas vezes com meta-análise. E as inferências da narrativa é baseada em uma amostra da evidência, e na sistemática é baseada em todas as evidências que foram selecionadas de forma sistemática. E a classificação, pode não haver classificação, e na sistemática todas as evidências são classificadas. Aqui está a hierarquia, né, dos modelos de estudos científicos, principalmente na área da saúde. Então, aqui nessa pirâmide, dessa hierárquica, né, a confiabilidade, a validade, né, e a força em termos de evidência científica, né, vai da base da pirâmide para o topo. Então, aqui no topo estão os estudos de mais forte evidência científica, que é a revisão sistemática com ou sem meta-análise. Então, vejo que a revisão sistemática é um estudo secundário, mas tem uma forte evidência científica em termos de hierarquia dos estudos científicos. Depois vem os estudos experimentais, randomizados, depois os estudos de coorte, observacionais de coorte, né, analíticos, depois os estudos caso-controle, depois os estudos descritivos, depois séries de casos, estudos de caso, e no fim o que tem é uma grande fraqueza, né, em termos de evidência científica, que é opiniões de especialistas, né? Então, essa pirâmide é bem conhecida, é a pirâmide da hierarquia da evidência, né, científica. Então, é importante saber o que é um artigo original e um artigo secundário, né? Então, o que é pesquisa original? Já se está falando, não se está falando de pesquisa inovadora ou com um tema inédito. É original no sentido de que os dados são originais, né? Uma pesquisa original é um estudo com dados primários, né? Então, o artigo é original se é o relato escrito de um estudo cujos dados foram coletados pelos próprios pesquisadores, que são os autores da investigação. Os pesquisadores detalham seus métodos de pesquisa, os resultados da pesquisa são relatados e estes foram obtidos em uma pesquisa com coleta de dados diretamente em situações concretas da realidade, né, uma pesquisa de campo. E os pesquisadores interpretam seus resultados e discutem as possíveis implicações. Contém as seções de introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. Mas lembrar que a revisão sistemática e também a revisão integrativa também tem essas seções, mas na revisão narrativa não. Aqui está um exercício 1 para vocês, tá? Esse exercício 1 é a busca de um artigo científico original nas bases de dados científicos, tá? Vocês vão ter só um exercício, eu retirei o outro porque eu estou enviando essa aula, essa videoaula gravada, não é só agora, na terça-feira, não tive tempo anteriormente, né? Mas também eu considerei que enviei aqueles 3 vídeos anteriores, né, em intervalo de tempo muito pequeno, e aí demorei um pouco mais também a inventar, a gravar, né, essa aula e enviar apenas hoje. Então, esse é o exercício de vocês, né, mas também o prazo não vai ser quinta-feira, né, que quando termina a semana 2, o prazo vai ser estendido por causa da demora no envio, né, embora eu já tenha anexado essa aula, mas essa aula de uma forma assim, com mais texto corrido, né, não de uma maneira mais sintética, só com tópicos, porque aqui eu posso falar, né, naquele arquivo em PDF, né, vocês vão ter que ler, então por isso que teve mais texto corrido.
Então esse é o exercício de vocês, e depois no CIGAR eu vou colocar o prazo de entrega, né, e mais estendido, mais dilatado, e não só para entrega, e não para entregar na quinta-feira, que é o início já da terceira semana da nossa disciplina. Vocês vão buscar esses estudos científicos nas bases de dados, tá? Então, cada base de dados tem, digamos, tem como cobertura para algumas das áreas do conhecimento. Então, aqui eu fiz um trabalho que eu tinha colocado inicialmente naquele arquivo que enviei antes para vocês no CIGAR. Eu tinha colocado como exercício 2, em que vocês tinham que buscar uma base de dados científicos relacionada à sua própria área, a área de cada um de vocês. Então, por conta dessa razão também que referi há pouco, né, de que só envio agora a explicação desse exercício, então eu fiz essa listagem aqui, eu elenquei as principais bases de dados, né, de várias áreas do conhecimento, né, nesses dois diapositivos aqui, e a área que é muito utilizada na minha grande área de pesquisa, né, na saúde, é a PubMed, né, que é a Medline, e também a Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, né, e a partir da BVS é possível acessar também a PubMed e também a Lilacs e a Cielo, né, que são também bases de dados na área da saúde. Bom, aqui é apenas uma citação de Nietzsche, né, para finalizar. Não tem real interesse pela ciência aqueles que começam a se entusiasmar por ela somente depois que nela fazem descobertas. Então, o caminho é que é importante. É no caminho que nós aprendemos e é no caminho que nós produzimos conhecimento, certo? Então, eu vou concluir agora esse vídeo, né, que, como havia prometido na nossa reunião anterior, eu iria enviar e explicar o exercício a ser feito a partir da exposição. Tá? Se houver alguma dúvida sobre o exercício, vocês entram em contato por meio do fórum de dúvidas do CIGAR. Lembrem-se que eu pedi para vocês selecionarem um artigo, deixa eu ver se foi assim mesmo. Foi um artigo, eu pedi um artigo original, certo? O exercício é a busca de um artigo científico original, não um estudo bibliográfico, não um estudo de revisão, não um estudo secundário. É um artigo científico original, de uma pesquisa original, ou seja, de uma pesquisa primária, tá? Então, esse é o exercício relacionado a e aí pode ser de qualquer modelo, né? De qualquer modelo, pode ser um estudo observacional descritivo, pode ser caso-controle, pode ser de coorte, pode ser experimental, pode ser observacional, eu já falei, descritivo, mas que seja um artigo científico original, de qualquer um dos modelos, mas original, certo? Bom. Então, vamos encerrar. E até o próximo encontro, que será quinta-feira, quando já começamos a nossa semana 3 da disciplina. Até breve, então.